Salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. É isso daí. A maioria dos materiais eu adquiri junto à loja Liga HQ, parceira do canal, link na descrição. Dá uma olhada ali se tem algum material que acabe interessando a você. Vamos começar aqui pelos materiais que já tiveram resenha específica aqui no canal. Começando por Black Rock Shooter Innocent Soul, publicação lançamento da editora Panini Comics. Já teve resenha desse material. A saga O Eixo, essa aqui é a segunda edição, será concluída em 3 edições. É a primeira grande saga do ano de 2016. Aliás, uma saga bem fraquinha. Materiais que terão resenha específica aqui no canal. Clássicos da literatura em quadrinhos Odisseia, publicação da editora LPM Editores. Robinson Crusoe, publicação também dos grandes clássicos da literatura em quadrinhos da LPM Editores. Novíssimos Vingadores, edição número 1, lançamento da editora Panini Comics, que traz histórias do Thor, Homem de Ferro e Capitão América. Deadpool, Meus Entes Queridos, fase da nova Marvel do personagem, que compila as 6 primeiras edições. Vai ter resenha específica desses materiais. Lanfelst de Troy, não sei se essa pronúncia é correta, é uma publicação da editora Jupati, que é do grupo Marsupial. Olha só, vai ter resenha específica desse material. Estou lendo aqui ele ainda. Barbarella, esse quadrinho revolucionário, pelo menos na temática e não na qualidade em si, mas vai ter uma resenha específica desse material aqui, por conta da importância que ele tem dentro dos quadrinhos. Agora vamos começar aqui com algumas edições da DC Eagle Moss, da coleção, olha lá, Superman, essa aqui que traz a fase Man of Steel do John Byrne à frente do personagem, a primeira publicação após a Crise nas Infinitas Terras. Liga da Justiça, ano 1, essa aqui é a parte 2, eu já tenho a parte 1, ainda não li nenhuma das duas, de qualquer sorte provavelmente terá resenha esses 2 volumes aqui. Justiceiro, da coleção de capa vermelha da editora Salvat. Nick Fury, olha só, publicação também da coleção de capa vermelha da editora Salvat. Thor, Contos de Asgard, publicação da editora Salvat da coleção de capa preta. E por fim, Vingadores Secretos, Missão Marte, também da editora Salvat da coleção de capa preta. Agora alguns materiais que talvez role resenha específica aqui no canal. Peanuts completo, de 1965 a 66, da editora LPM. Coltrane, da editora Veneta. Pode ser que role resenha específica, do Paolo Parisi. Mestres Modernos John Byrne, olha só. Também publicação da editora Jupati, pelo grupo Marsupial. E também do John Byrne. Eu ainda estou atrás do Mestres Modernos José Luiz Garcia Lopes, mas acabei deixando passar. Esses materiais da Marsupial eu acabei comprando uma promoção do próprio site da editora. Estava uma promoção muito boa e eu acabei comprando. Agora as breves resenhas, começando por Zetman volume 9, publicação da editora JBC, material sensacional que tem uma arte fabulosa. Nessa edição, a gente continua com o sequestro da irmã do Koga e da sua amiga. A irmã do Koga é apaixonada pelo Zet. E além disso, tem a namorada, efetivamente, dele, que foi morar com ele. E todos foram sequestradas por um player. E eles estão ameaçando o Zet para que ele se transforme. E o Koga agora está com a armadura da justiça, né, o Alphas, que ele fez espelhado num super-herói, que ele gostava bastante. E vai ajudar o Zet a combater os players. E galera, é sensacional, porque é uma história pesada. E olhe só a arte disso aqui. É algo realmente de encher os olhos, o detalhismo. Vou mostrar aqui um pouquinho mais. Edição top. Eu indico esse material aqui por ser um dos melhores mangás que está saindo atualmente aqui no Brasil. Hellsing volume 9, publicação da editora JBC. No volume anterior nós tivemos algumas revelações sobre o Alucard, qual a origem dele, quem realmente ele é. Combate com o padre, o Anderson, combate muito foda também.
E agora surge um novo oponente nessa guerra que envolve a Alucard, aí, a Inglaterra tentando ser invadida por nazistas, doidos, vampirescos, zumbis. É uma guerra muito louca. Os desenhos são sensacionais, mas ao mesmo tempo um pouco confusos. Mas é algo realmente diferente. Olha só isso. Ele é um quadrinho muito pesado, tem muita morte, esquartejamento. Os personagens em si são insanos e só falta um volume para concluir essa série do Hellsing. Miracoman número 14, publicação da editora Panini Comics. Galera, faltam 2 edições para a gente concluir a saga do Alan Moore à frente dessa publicação. Depois começa o Neil Gaiman. Nessa edição, que voltou aos trilhos, na minha opinião, a edição anterior achei um pouco arrastada, um pouco difícil de ler, com desenhos sensacionais do John Tottenham. Temos aqui o Miracoman conversando com a sua filha, a Winter, que tem apenas alguns meses, mas desde a gestação ela já vinha manipulando a mente da mãe dela, tem poderes telepáticos, além de vários outros poderes, e deixa claro para o Miracoman que, na verdade, ela vai embora porque ele não tem muito o que ensinar para ela. É basicamente o seguinte: eu estou muito acima de você, sabe? Então, uma hora eu volto. Sensacional, galera. Muito foda. E o mais interessante dessa edição, obviamente, e já me deu uma expectativa muito grande para a próxima edição, é o Kid Miracoman. Aqui é o alter ego dele, que vai ser abusado por alguns garotos, mas a única saída dele, obviamente, é chamar o Kid Miracoman. E quando ele surge, galera, ó, é sério. É fenomenal. Inclusive, quando... não vou falar. Deixa. Você precisa ler porque é realmente muito foda. E aqui, mais arte sensacional do John Tottenham. Depois entramos naquela infinidade de rascunhos que, na minha opinião, não servem para nada, porque são vários da mesma coisa e isso não leva a nada, obviamente, na minha opinião. E, enfim, temos a história envolvendo o autor original do Miracoman, o criador do personagem, lá na década de 50. Esse material aqui tá muito bom, galera. E faltam apenas 2 edições para concluir. O pessoal fala que vai ter um encadernado, sei não. Acho que se tiver vai demorar um pouco. Punho de Ferro, Arma Viva, volume 2, publicação da editora Panini Comics. Se vocês lembram, eu fiz a resenha do volume 1 e falei muito mal. Nesse volume 2, as coisas conseguem ser piores, são horríveis, uma bosta, literalmente. Se eu fosse fazer uma resenha específica desse material, eu dava nota 0. Uma das piores coisas que eu li de super-heróis em toda a minha vida. É horrível demais. O Gary Antes no volume 1 quis dar uma de Frank Miller e tal. Agora no volume 2, na nova com 1, ele quis fazer um negócio de magia científica, misturou tudo, descaracterizou completamente o Daniel Rand. Ó, é sério, isso aqui não merece estar na minha coleção. Vou passar pra frente essa porcaria aqui. Vou pelo menos tentar resgatar o dinheiro que eu perdi nessa publicação. O único bom momento aqui é quando ele usa uma arte preta e branca. Aí realmente é algo de destaque e fica realmente interessante. Mas não é a maior parte desse preto e branco dentro da revista. É isso aqui, ó. Olha esse lixo de arte. É isso aqui, ó. É um absurdo a arte desse cara de tão ruim. Isso que ele já foi um grande capista. Mas quando ele se meteu a realmente desenhar... Ó, isso aqui, ó. Você acha que isso aqui é bom? É sério, eu fiquei indignado com essa publicação aqui, da péssima qualidade que ela tem. Olha, se alguém quer comprar, pode deixar nos comentários aí, eu vendo pela metade do preço, é R$19,90. Pela metade do preço eu já estou vendendo esse lixo aqui. Vingadores número 29, publicação da editora Panini Comics, material escrito por Jonathan Hickman, 2 histórias de New Avengers e depois uma história de Avengers. Galera, olha só, Tony Stark se achando o máximo, o cara que decide tudo, ele que tem razão, arrogância em pessoa. Obviamente as coisas se inverteram, aqui a Cisne Negro agora olhando para ele preso, antes, se vocês acompanharam Novos Vingadores, né, era o contrário. E ele fala que todo mundo vai implorar pela ajuda dele, vão falar que ele estava muito certo. O cara arrota a arrogância, literalmente. E na segunda história nós temos os sacerdotes negros. O Thor e o Império vão combater esses caras. Até que uma revelação muito foda é feita de quem está liderando esses sacerdotes aí. Uma explicação bem interessante.
Na história final, nós temos o Roberto da Costa, que é o brasileiro, tomando as rédeas dos bastidores, tentando apaziguar a tensão entre os diversos Vingadores, porque tem os Illuminati, que também, em tese, são Vingadores, e ele está tentando colocar panos quentes, está fazendo uma liderança muito foda, inclusive em várias frentes. O personagem que ganhou muito destaque pelas mãos do Jonathan Hickman e se tornou um personagem bem interessante, ele se tornou multimilionário, o Roberto da Costa, o brasileiro, Mancha Solar. Material muito legal, galera. Uma das grandes publicações de heróis saindo no Brasil. Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, edição número 10, publicação mensal da editora Panini Comics. Ela abre com um título inédito aqui, que é o Capitão América e os Poderosos Vingadores, edição número 1. Temos o Sam Wilson como Capitão América, ele que tem a sua personalidade modificada, ele está muito mais agressivo por conta dos eventos ocorridos na saga O Eixo. Uma história até interessante. Depois nós temos Mundo de Vingadores, onde o Doutor Destino também foi afetado por essa mudança de personalidade, agora ele é todo bonzinho. E ele e a Valéria, que é a filha da Sue e do Reed Richards, eles estão com medo das ações da Feiticeira Escarlate, que ela também está completamente surtada. E ela resolve atacar a Lativéria e mais uma vez o Dr. Doom é feito como bucha de canhão. Eu acho ridículo um personagem tão poderoso, um vilão de primeira grandeza, ficar apanhando a rolé, como vem ocorrendo nas publicações aí da Marvel nos últimos tempos. Já apanhou da Mulher Maravilha, agora vai apanhar da Feiticeira Escarlate. A Valéria até seleciona um grupo de heróis de segundo, terceiro escalão ali para tentar proteger a Latvéria. Olha só. Depois temos a história do incrível Hulk, o Dr. Jade, né? Oh, grande tradução, Dr. Jade. Ele que vai encontrar a Kitty Pryde para tirar um tumor da cabeça. Somente ela pode fazer isso. Uma história fraquíssima mais uma vez. O Gary Duggan simplesmente está acabando com essa publicação do incrível Hulk. Depois, na edição seguinte, temos ele enfrentando o Hulk vermelho para curá-lo, né, da radiação gama. Ele somente ele pode ser gama irradiado. Os demais personagens não podem ser. O confronto até é legal, é bem pesado, violento, mas ainda assim não salva os roteiros em termos de desenvolvimento dos personagens dessa publicação. Vingadores Secretos, uma publicação bem legal, mas que vem se arrastando demais. Esse arco aí envolvendo a traição do MODOK, né, como fosse uma surpresa ele trair, se tornou agente da SHIELD pela Mary Hill, mas ela se surpreendeu por ele ter traído, uma coisa meio babaca. E o Gavião Arqueiro está perseguindo o agente Coulson, tem uma entidade, um espectro de Tulon, que também está pairando sobre esses personagens, tudo pode levar à destruição da Terra. Sinceramente, uma edição que está me cansando um pouco, ainda que ela seja interessante, mas parece que, né, podia ser desenvolvido um pouco mais. E agora nós temos Loki, em vez do agente de Asgard, o agente do Eixo. Galera, ele sofreu também os efeitos daquele spam mental do Massacre Vermelho, que alterou a personalidade dos personagens. Vilões se tornaram heróis, então agora ele é todo bonzinho, ele não mente, ele quer só fazer um bem, ele enfrenta um grupo de vilões aqui. E é uma edição bem humorada, divertida, eu diria que é o que mais se destaca dentro dessa publicação, inclusive quando ele vai tentar ajudar o seu irmão Thor, que está num cassino, na verdade, meio que tirando o dinheiro da galera à força, né? Ele tem o machado dele ali, a galera fica com medo. Uma edição muito legal do Thor. E depois nós temos um anual dos Fabulosos Vingadores, onde o Mojo está sendo pressionado a criar um novo jogo que seja realmente interessante, que atraia público. Acabam colocando diversos Vingadores e personagens, super-heróis, para se enfrentar. Alguns estão com a mente alterada. É uma edição que promete alguma coisinha interessante, essa daqui que terá uma continuação. Deve continuar em algum outro anual. Galera, Poderosos Vingadores, ou Vingadores, desculpa, os heróis mais poderosos da Terra, é uma edição que tem histórias boas e algumas ruins, mas eu acho que o saldo aqui está devendo um pouquinho, poderia ter mais histórias de qualidades nesse mix. Universo Marvel 29, publicação da editora Panini Comics, mensal. Galera, uma publicação que foi até interessante, voltou a ficar legal, teve alguns tapa-buracos nas edições anteriores que não me agradou, mas voltamos aqui a ter uma edição de um nível realmente interessante. Na história do Quarteto Fantástico, nós vamos ter referências a heróis renascem, os personagens estão voltando. Olha só,
esse Gavião Arqueiro aqui, quem lembra de Heróis Renascem sabe que ele usava esse uniforme. O Homem-Aranha está auxiliando ali o Johnny Storm a descobrir as tramóias que estão envolvendo essa decadência do Quarteto Fantástico. E olha só aqui, esse Homem de Ferro com essa armadura também é referência a Heróis Renascem. Capitã Marvel, na sua aventura que coloca doses de humor com ação, uma leitura despretensiosa, ela que está tentando salvar os filhotes do seu gatinho, que na verdade não é um gatinho, pertence a uma raça alienígena. Ela achava que era um gato. Depois nós temos uma história dos Novíssimos Invasores, do Makkari junto com a Perseguidora, que é uma Kree, eles se reunindo longe das vistas aí de seres de ambas as raças, porque eles querem ver o que está acontecendo com relação à mudança e algumas ações de ambas as raças que vão acabar se enfrentando. Eles, na verdade, estão tentando apaziguar um pouco as coisas, eles vão num tabuleiro cósmico muito louco, uma arte realmente bem interessante. Explica aqui um pouquinho mais do Makkari, até comenta algumas aparições dele dentro do universo Marvel, ou de quem ele seria. E a publicação do Nova realmente muito legal, envolvida com a saga Eixo. Ele que vai enfrentar o Hulk do Hulk, né? Aquele ser, acho que ele tá até aqui na contracapa, não tá, mas é um Hulk muito poderoso e tal. E ele praticamente morre enfrentando esse personagem, mas acaba salvando o dia. Uma história bem desenvolvida, tem cenas de ação, boas doses de humor. Realmente as histórias do Nova também são despretensiosas, mas bem interessantes. Temos daí, galera, as histórias dos Inumanos, né? O Inumano e tal, liderados pela Medusa, que está em busca do seu marido, o Raio Negro. E, galera, sério, que porcaria essa história. Eu reparo bastante quando envolve a utilização dos poderes dos personagens. E todo mundo sabe que o Raio Negro é fodão. Ele está sendo manipulado pelo Maximus, que é o irmão dele. E ele tem um poder vocal muito poderoso. E aqui na história ele fala, ele grita e tipo destrói uma coisinha ou outra. Meu Deus, cara. Quem leu até o Infinito viu o grito que ele deu na cara do Thanos, arrebentou o Thanos que é ultra mega super resistente. Tudo em volta ficou destruído. Aqui a gente tem uma desconsideração dos poderes dele. Temos também um neo-humano, que é um detetive, e que simplesmente desafia, dá de dedo na Medusa, na rainha. E se vocês conhecem as histórias dos Inumanos, existe um grau de respeito absurdo com relação ao pessoal da realeza. Então, para você falar grosso com alguém da realeza, você tem que ser o cara, sabe? Não pode ser um mero humano, qualquer inumano, que vai chegar a dar de dedo na rainha. Galera, decepcionante essa publicação aqui do Inumano, vai meio que altos e baixos essa edição, essa publicação. E Surfista Prateado, sensacional, uma história psicodélica do Dan Slott, divertidíssima, com várias referências, uma exploração muito bacana de tudo, sabe? Ele consegue colocar várias coisas do cotidiano, mas numa escala cósmica. Na verdade, o Surfista Prateado é quase um deus numa prancha, e coisas mundanas acabam afetando o relacionamento dele com a sua namoradinha. Desenhos do Michael Red, se não me engano, esse que é o nome do desenhista, e combina demais com essa publicação aqui, um material realmente muito legal do Surfista Prateado, ainda bem que voltou para esse mix aqui. Vamos agora de DC Comics, olha só, Monstro do Pântano, todas as histórias têm seu fim dos Novos 52, ok? Isso aqui é dos Novos 52, comprei as edições 35 a 40 e o anual número 3 do Monstro do Pântano. Galera, uma edição que tem arte sensacional. Olha essa capa, belíssima capa, muito legal mesmo. Os desenhos é do Javier Pinha e os roteiros do Charles Soule. Um desenvolvimento muito legal. Vocês sabem que tem os avatares, o avatar da podridão, o avatar do vermelho, o avatar do verde, que é representado pelo Monstro do Pântano. E surge uma espécie de avatar paralelo, vai se tornar um avatar ainda, que seria dos robôs, das máquinas. Muito legal essa ideia, esse plot. O desenvolvimento realmente é bem interessante, mas o final ali as coisas acabaram de forma muito fácil. Não foi um final bacana. Também não é horrível, mas não foi um final tão interessante como estava sendo o desenvolvimento dessa publicação, que tem uma arte que me agrada bastante, do Javier Pina. Olha só, um pouquinho mais da arte dele. É um material que vai concluir
a mensal do Monstro do Pântano nos Novos 52. Então, concluiu na edição 40. Material que eu diria que dos Novos 52, tirando a pior fase que eu diria que foi com o Scott Snyder, sim, ele começou bem, depois, quando teve o crossover ali com o Homem-Animal, eu achei que decaiu bastante a publicação. O Charles Soule assumiu e deu um upgrade nessa publicação aqui, que é interessante. Não vai se tornar nenhum clássico, mas eu diria que é um bom passatempo para você ler uma história mais recente do Monstro do Pântano. Para finalizar, Tropa dos Lanternas Verdes, edição número 11, uma publicação da editora Panini Comics que trazia histórias dos Lanternas Vermelhos, dos Novos Guardiões e do Larry Fleese. Todas essas séries acabam dentro dessa publicação. Lanternas Vermelhos na edição 40, Novos Guardiões na edição 40, e o Larry Fleese, que é o líder dos Lanternas Laranjas, da cobiça, né? Na edição número 12. E galera, olha, horrível essa publicação, muito, mas muito ruim. A história dos Novos Guardiões, que vai trazer o Kyle Rayner, ele como um lanterna branco, líder dos Lanternas Brancos, que teria a equação da vida em seu favor, que seria uma oposição da equação antivida, vai ter que lidar com o seu lado negro, o Oblívio. Galera, sabe, fala assim, o roteirista vai falar, cara, eu preciso concluir essa porcaria, então eu preciso criar um plot bem meia-boca idiota, só para finalizar na edição número 40. E surgiu isso aqui. Aí vários Lanternas Verdes vão combater esse Oblívio, eles preferem dividir a luz branca, porque uma pessoa só não pode ser tão poderoso assim. Ó galera, horrível. Só não é mais horrível que o final dos Lanternas Vermelhos, que teve o combate do Guy contra o Atrocitus, né? Que era o líder dos Lanternas Vermelhos. Mas o Guy fica totalmente irreconhecível, virou um bundão, um chorão, parece um emo, fica lamentando a Terra ali com a morte do Atrocitus, acabou espalhando a energia vermelha, então as pessoas ficaram ensandecidas, e ele se culpa, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Galera, é ruim demais, o Guy tá irreconhecível nessa publicação, e para piorar, olha quem que ele vai enfrentar, não, é sério, ele vai enfrentar esse bebezão. Sim, ele está enfrentando esse bebezão aqui. É um negócio meio bizarro. Ele lutando com essa criança aqui, que se eu não me engano tem alguns meses. E para concluir, nós temos o Larry Fleese, que também não conclui muito bem, mas ainda assim, diria que salva um pouco essa publicação. Nós temos o Larry Fleese, que é o rei da cobiça, né? O cara deseja tudo. Tem a historinha ali com a sua noiva, ele que está acompanhado de um outro Lanterna Verde, que depois se descobre parente dele. Me fugiu o nome, Gnort, eu acho que é, não me recordo aqui o Lanterna Verde. E galera, sinceramente, ainda bem que acabou isso aqui, porque eu fiquei totalmente decepcionado com esse final dessas publicações. Vamos ver o que vai acontecer com a série ali, o universo dos Lanternas Verdes. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e ficamos até a próxima. Fui!